Hoje eu vou dar a maior evidência de que a pregação dos pastores modernos é falsa. Tá aqui. A mesma pregação dada em inúmeras igrejas evangélicas brasileiras é exatamente a mesma pregação dada no BBB. Sim, tem pregador do Evangelho no BBB 2022. Fique ligado no vídeo de hoje, se inscreva no canal, dá um like, comenta e me ajuda a impulsionar este vídeo aqui. Bora lá! O pessoal sempre me manda algum tipo de vídeo e coisas no meu inbox, no direct, e essa é a única maneira de eu ficar sabendo sobre o BBB. Afinal, nunca assisti e nunca vou assistir essa porcaria. Mas aí, chegou um vídeo pra mim que me chamou atenção por conta do título. O título era Participante do BBB fala do amor de Deus. Ô louco, pregador do evangelho no BBB. Veja o que o Rodrigo do BBB, participante dessa última edição, disse. Deixa eu te falar, onde Jesus ia, ele ia onde ninguém ia. Ele ia onde estavam os leprosos, a adúltera, pessoas que a sociedade não aceitava. Ele só curava por amor, independente de suas escolhas. E ele continuou, o pregador continuou. Deus te ama incondicionalmente e nós nunca vamos entender o amor de Deus. Jamais vamos entender o amor de Deus, disse o pregador. Gente, hoje eu quero mostrar como é possível mentir dizendo apenas verdades. Primeiro, é verdade que Jesus ia onde ninguém ia? Com certeza, Jesus comeu com pecadores, o que era um escândalo para os fariseus. Os fariseus se consideravam pessoas boas e que podiam ser salvas por seus próprios méritos. Jesus, entretanto, anunciava que ninguém era bom o bastante para ser salvo. Pela sua própria justiça e bondade, ninguém seria ou jamais será salvo. Quando Jesus se senta para comer com os pecadores, os fariseus então perguntaram, por que você faz isso? E Jesus retrucou, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mas o que Jesus quis dizer? Que havia um tipo de pessoa justa, saudável, que não precisava dele? Claro que não. O mundo não era e não é dividido entre justos e maus, doentes e saudáveis, mas entre os pecadores que sabem que são pecadores e por isso buscam Jesus e os pecadores que não sabem que são pecadores, que se consideram bons, que no caso eram os fariseus. Ou seja, Jesus comeu com pecadores porque do contrário ele teria que almoçar sozinho. E Paulo confirma a pregação de Jesus em Romanos seguindo a mesma nota. Não há justo nenhum sequer. Sim, o Rodrigo do BBB tá certo. Jesus ofereceu a salvação a todos. Ele ia onde ninguém ia, pois ciente de que o mundo inteiro era pecador, só Jesus podia salvar o homem. O homem, pela sua própria bondade, não podia se salvar e nem pode. Por isso, Jesus concedeu sua salvação de graça, pela graça. E aqui, a segunda verdade dita pelo mentiroso. Jesus nos retribui independentemente de nossas obras. Isso é verdade. O BBB Rodrigo disse que Jesus curava independentemente das escolhas dos homens. Sim, lembra dos 10 leprosos? 10 leprosos foram curados. Só um voltou para agradecer. E Jesus sabia que só um voltaria para agradecer e mesmo assim Jesus o curou. Mas não foi apenas a cura que Jesus concedeu ao homem sem que este homem merecesse. Jesus concedeu salvação a todo aquele que crê, independentemente de suas escolhas pecaminosas do passado. O homem que pecou a vida inteira, se crer em Cristo Jesus, pode ser salvo. Sim, a salvação de Jesus é totalmente de graça, não há pré-condição para ser salvo. Você não precisa mudar de vida para crer, mas é justamente por crer que Deus vai mudando a sua vida dia após dia. E o maior exemplo de que não somos salvos pelos nossos feitos é o ladrão na cruz. A Escritura diz que Jesus foi crucificado ao lado de 2 criminosos. Ora, aquele tipo de pena implicava que eles eram 2 grandes bandidos, bandidos da pior espécie. A Escritura também anuncia que ambos blasfemavam contra Jesus. Tu não és Deus? Então desce daí. Mas algo aconteceu na prorrogação do segundo tempo e um dos ladrões se arrependeu e passou a crer em Jesus Cristo. Nessa hora, ele fez uma oração. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o que Jesus respondeu a ele? Desce daí, prove que é bom, tenha toda uma vida de bondade e aí então eu vou te salvar. Não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mostrando assim que a salvação é pela fé, por meio da graça, não através de nossos méritos. Pois bem, e agora deixe-me mostrar que o Rodrigo do BBB e os pastores modernetes mentem só dizendo verdades. É verdade que somos salvos pela graça, independentemente do que fazemos, que recebemos a dádiva da salvação, independentemente de quem somos, que Jesus veio até nós, enquanto que muitos outros jamais viriam, e Jesus nos salvou? Sim, Efésios 2:8 declara, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
É verdade, somos salvos pela fé. Nenhum de nós merecíamos ser salvos, mas aqueles que creram em Cristo foram salvos pela graça. Mas é mentira que Jesus tenha falado sobre a graça para pecadores empedernidos, com um coração que não queria se arrepender. É mentira que Jesus tenha falado do amor de Deus para acalmar corações de homens que queriam pecar em paz, que é o caso aqui do Rodrigo do BBB e de todos os falsos pastores. O discurso de amor do Rodrigo do BBB foi dado no seguinte contexto: acalmar outro participante que reclamava do fato de a igreja não o aceitar por ser gay. Sim, o discurso dos pastores modernos sobre a graça não é pregação do evangelho, é uma distorção da graça, pois a pregação do evangelho visa levar o pecador ao arrependimento e não a se sentir bem com seus próprios pecados. Por exemplo, o pregador do evangelho Rodrigo do BBB apresentou-se assim para o público do BBB: eu gosto da farra. Eu gosto da pegação. Sim, o discurso do amor, da graça na boca dos pastores modernos é só isto: tranquilizante para que homens que querem pecar em paz continuem a pecar em paz. Mas como Jesus se relacionou com essas pessoas que não queriam se arrepender e crer? Quando Jesus olhou para os homens que estavam tranquilos em seus pecados, o que ele disse a eles? Deus ama vocês? Não. Ele disse: raça de víboras, malignos, pervertidos. Foi assim que Jesus se direcionou a vários fariseus, que eram pessoas que se consideravam boas, mas viviam fazendo o que era mal, o que demonstrava que eles não possuíam a genuína fé. E João Batista fez o mesmo. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E não fiquem dizendo: somos filhos de Abraão. Antes, produzir frutos dignos de arrependimento. Que tipo de gente João Batista está lidando aqui? Com aquele judeu que simplesmente por ter uma ligação natural com Abraão, achava que era salvo. João olha para a vida desse povo e diz: vocês não são filhos de Abraão. Veja o seu estilo de vida. Vocês não andam nas pegadas de Abraão. Vocês não têm a genuína fé. Produzam frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o discurso de João e da Bíblia para homens que estão em pecado é de alerta e não de consolo. Você nunca verá um servo de Deus na Bíblia ou em toda a história falando do amor de Deus a homens que estão em pecado. Por quê? Simples. Se você fizer isso, você os impedirá de se arrepender. Você os manterá tranquilamente confortáveis em seus pecados. Eu vou lhes dar um exemplo de algo que eu ouvia e ainda ouço muitas vezes em pregações modernas. O pregador pega uma nota e pisa nessa nota, uma cédula, um dinheiro, e chuta. E aí então pergunta: vocês ainda querem essa nota chutada, abandonada? Sim, todo mundo diz, porque mesmo suja ela não perdeu o seu valor, diz o pastor. E o pregador não se preocupa em falar da condenação do inferno, em expor a lei que expõe o pecado do homem, nada disso. E o João, que estava ali ouvindo tudo isso, a adorou. O João foi chutado de casa porque traiu sua esposa. No serviço ele não está muito bem não, porque ele é meio difícil, uma pessoa de difícil relacionamento. Ele também está prestes a ser despedido do seu trabalho. Mas depois do discurso da nota suja, que não perdeu o valor, que não foi descartada, João está animado para pecar de novo. Ele sai do culto e vai em busca de um novo emprego e de uma nova mulher. Afinal, mesmo que o mundo tenha pisado nele, ele não perdeu seu valor. É isto que a pregação do amor sem arrependimento tem feito. Dá ânimo para que pecadores continuem em seus pecados. E assim, torna esses pecadores insensíveis para os seus pecados e suas falhas e os impedem de ter um relacionamento genuíno e real com Jesus Cristo. Agora, voltemos à história do ladrão na cruz. Jesus só diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Depois de ouvir o ladrão afirmar a confissão mais perfeita da fé cristã. Você se lembra do que o ladrão na cruz falou para o outro ladrão na cruz? Pare de blasfemar contra ele. Nós estamos aqui porque merecemos estar. Ele não. Aqui, ele confessa o seu pecado e, ao mesmo tempo, a divindade de Jesus. Eu tenho pecado, ele não tem. Arrependimento e fé. Os dois elementos centrais aí da salvação. E é isso que a genuína pregação do evangelho gera. Arrependimento e fé, fé e arrependimento. A falsa dá coragem até para você se inscrever no BBB sem sentir culpa por isso. E ainda se considerar um pregador. Pastor, sua pregação é mais parecida com a de quem? Com a do Rodrigo do BBB ou com a de Jesus?